Feliz sábado. Meu nome é Paula Chirlene. Eu sou daqui de uma pessoa mesmo, mas estou morando em Sapé. E os 15 minutos que se seguem é para ser o meu testemunho. Mas eu só estou aqui hoje por conta de um verso. Se você ler João 3,16. É por isso que eu não gosto de subir aqui. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Só que aos 17 anos eu passei a odiar esse Deus. Mas Ele me amou tanto. Eu estou aqui hoje. Amém. E uma pergunta, num dos momentos mais difíceis da minha vida, que eu comecei a conhecer a mensagem do Deus único. Meu filho que está lá no final, eu não sei se ele vai lembrar, mas uma vez, conversando com ele sobre algumas coisas que eu estava descobrindo na Bíblia, ele me fez uma pergunta. Mãe, a senhora que já leu tantos livros da serva do Senhor, já estudou sobre o Espírito Santo? Eu falei que não, mas que ia estudar. E o que eu descobrisse, eu falaria para ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque a pessoa que está aqui em cima é um nada. Eu cheguei a odiar a Deus, a negá-lo na minha vida. E eu quero dizer para você que Ele te ama tanto que os piores momentos, as piores frases que você possa ter dito, ou algo que você possa ter feito ou está fazendo, Ele te ama. Ele deu o que Ele tinha de mais precioso. Talvez muitos aqui queiram ouvir um sonho que eu tive, que se encontra na revista, ou o meu testemunho pessoal. Mas eu não quero que o homem apareça. Eu não sou ninguém. Mas esse jovem, eu não vinha para esse encontro. Eu vim por causa de duas pessoas. Primeiro, três. Deus, o irmão Fábio e o irmão Maciel. Amém. E eu quero passar o microfone para eles, porque quem leu o sonho vai entender o que esse homem vai dizer. E quem não leu, eu os convido a ler a revista. Ou em outro momento, eu terei todo o maior prazer de contar para vocês. Mas agora, eu quero que o Senhor fale. Nem Paula, nem Maciel. Fiquem todos na presença do Eterno. Amém. Feliz sábado, irmãos. Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em cada coração que está aqui, no templo de Deus. Eu fiquei até emocionado com a irmã falando também que, é muito forte, Esse é o Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que transmite o amor que a pessoa sente, Primeiro pelo nosso eterno Pai, seu Filho Jesus Cristo, e pelo nosso próximo, O Senhor, justiça nossa. Esse é o tema da pregação. A primeira pergunta, irmãos, que nós devemos fazer para cada um de nós, nos dias que nós estamos vivendo: como posso obter a justiça que Deus requer? Então a questão é: como pode ser obtida a justiça que é indispensável para alguém entrar na Nova Jerusalém Celestial? Cada um tem que fazer essa pergunta para você mesmo. O que é que eu posso fazer para entrar na Nova Jerusalém? Que justiça é essa que Deus pede, que Deus exige de nós? Primeiro texto, irmãos, eu quero que vocês abram a palavra de Deus. Vai estar no livro de Jó. Jó 9.
Jó, capítulo 9, versículo 2. Se alguém achou, pode ler aí. Então, irmão, essa pergunta que Deus quer que nós faça, né? Jó também fez naquele tempo, né? E olha que Jó, se você for pegar o relato do livro de Jó, diz que Jó era um homem justo, temente a Deus, que desviava do mal, não é verdade? Então Jó era uma pessoa justa, mas ele não se achava justo ainda, porque ele faz essa pergunta: como eu posso se justificar diante de um Deus que é santo? Eu nessa situação que eu estou. Deus, a mensagem de Deus para os últimos dias é você reconhecer quem é essa justiça que vai abrir as portas da Canaã celestial para vocês entrarem na nova Jerusalém, tá? Essa pergunta Jó fez sendo justo, e nós também temos que fazer nos nossos dias. Irmãos, para nós analisar um pouquinho da justiça, nós temos que começar pelo começo, não é verdade? Então vamos começar pelo livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 2. Aliás, capítulo 3. O versículo é o 7. Versículo 7, o irmão pode ir. O irmão Valdomiro, leia para nós, irmão Valdomiro. 3:7. Ô irmão, para só um pouquinho aí. Feche os olhos aí por um pouquinho de tempo e vamos pedir que Deus fale conosco. Querido Pai, eterno Deus, revela o Teu Filho Jesus a nós, Pai. A nós, Pai. Abre o nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode quebrar. Isso. Amém, né? Abriram-se os olhos de Adão e Eva e reconheceram o quê? Por que abriram-se os olhos de Adão e Eva? Porque eles reconheceram que eles estavam nus. Automaticamente, para eles reconhecer que eles estavam nus, ele perdeu algo, não é verdade? E o que foi que Adão e Eva perdeu? E que nós estamos perdendo hoje por não conhecer a mensagem de justificação pela fé? As vestes da justiça de Deus, que é Cristo Jesus, ao ponto que Adão peca com a sua esposa. A Bíblia diz que o pecado faz separação entre Deus e o homem. Quem faz essa reconciliação entre Deus e o homem é Cristo Jesus. Então, automaticamente, a justiça de Deus são as vestes de Cristo. Então, após o pecado, Adão perde. E agora ele reconhece seu estado se degradou tanto o estado de Adão. E o que acontece, irmãos? Após se perder a justiça de Cristo, Adão e Eva correm da presença de Deus. Então, quando você perde a justiça de Cristo, automaticamente você foge para longe de Deus. O que está acontecendo no nosso meio hoje? Pessoas conhecendo Deus da palavra, sem conhecer o Jesus da palavra. A justiça que Deus só vai aceitar se for essa que você tiver Jesus Cristo em tua vida. Por isso que os irmãos pregaram de manhã, como é que você diz que não está no mundo, aliás, está no mundo, mas que não é do mundo, mas pratica as coisas do mundo. Porque você pratica? Porque você não tem a veste de Cristo. A veste de Cristo tem que te trazer para perto de Deus. É verdade, irmãos? Outro texto, irmãos, que eu quero analisar é a questão de Caim e Abel. Onde começa a justificação pela fé? Nós vemos que começamos aqui. Deus agora fez o que para Adão e Eva?
E ali eles, naquela sua própria justiça, como nós hoje queremos praticar a justiça para ir para o céu, eu vou praticar as obras, que aí eu me torno bonzinho e Deus vai me aceitar. Adão fez isso. Adão falou: não, pequei, estou reconhecido que eu estou sem as vestes de Cristo. Agora o que eu vou fazer? Eu vou procurar umas folhas de figueira para cobrir aquilo que agora está exposto. Adão foi procurar no lugar errado. Por que não correu atrás do Salvador Jesus Cristo? Na verdade, ele sabia quem era Jesus Cristo. Mas ele vai como nós fazemos. Se dirigimos às obras próprias, à justiça própria. Adão faz umas folhas e cobre ali com ela. Mas o interessante é que o texto diz que Deus falou para Adão: Adão, essas vestes que tu fizeste, ela não vai durar muito tempo. Você precisa de vestes novas. Então, quando você quer entrar no céu pela justiça própria, guardando a lei, guardando o sábado, mas quando você não tem a justiça de Cristo, esse sábado, essa lei vai fazer o que as folhas fizeram aqui? Se desgasta rápido. Então Deus falou: Adão, você precisa de uma veste. E essa veste não é o homem que faz, porque o homem não pode fazer nada para voltar para Jerusalém. Essa veste está em Jesus Cristo. E Deus ali sacrifica, no caso Adão, um cordeirinho. E com essas vestes Deus cobre Adão. E quem é o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Então aquele cordeiro, aquelas vestes, nada mais é do que a justiça de Cristo cobrindo Adão. Deus ali tira as vestes de Adão, que era de pecado, e coloca as vestes do cordeiro. E nós, nos relatos bíblicos do Espírito da Profecia, nós sabemos que Adão será um dos salvos. Não é verdade? Temos que seguir o exemplo que Deus deu para Adão, não o exemplo de Adão, de procurar se salvar pela sua própria justiça. Então, irmão, outro caso que nós vemos aqui é a questão de Abel e Caim. A Bíblia diz que depois aconteceu que a cabo de dias, ou depois de muitos dias, Abel e Caim se dirigem para fazer uma oferta ao Senhor. Eles estavam, irmãos, adorando o Deus certo. O irmão Paulo Pinto não estava adorando o Deus certo, tanto Caim como Abel, não é verdade? Porque Adão falou para que Deus? Para Caim, o mesmo Deus que ele fala para Abel. Nós aqui estamos com o Deus certo. Agora no céu nós temos a justiça certa. E o relato diz que depois de dias, agora é provado Abel e Caim. Adoraram o Deus certo, do lugar certo, fizeram o altar, os dois fizeram o altar, tá? Os dois estavam no caminho certo. Só que na hora de apresentar a oferta, o que foi que a Caim fez? A mesma coisa que Adão fez com as suas mãos. Agora não é mais as folhas de figueira, agora sim é frutas. E Deus rejeitou Adão porque rejeitou. Mas aliás, Caim, ele não cria Deus verdadeiro? Cria. Mas por que rejeitou? Porque ele não tinha as vestes de Cristo. Temos cuidado para não ser rejeitado também, tá? Não é só o Deus verdadeiro, tem que ser a minha justiça que aceita para entrar nesse Deus verdadeiro. Eu vou agilizar aqui, irmã. Vamos lá para Romanos capítulo 3. Romanos 3, do 20 do 21 ao 25. Quem lê rápido aí, irmão, pode ler. Vai, irmão Paulo Pinto, leia. Mas agora a justiça de Deus se manifestou sem a lei, tendo o testemunho da lei e dos profetas, a justiça de Deus que é pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram
que estão privados da glória de Deus, sendo justificados livremente pela sua graça, através da redenção que há em Jesus Cristo, a quem Deus estabeleceu para ser uma propiciação através da fé do seu sangue. Irmãos, na minha tradução está a qual Deus propôs. Propôs o quê? A redenção humana, a reconciliação entre o pai e a raça perdida, porque o casamento, o noivo faz o casamento entre o pai e nós. Mas Deus propõe o quê? Gratuitamente a graça de Cristo, que é as vestes da justiça dele. Mas diz que essa graça ela se manifestou sem lei, tendo testemunho da lei e dos profetas. Por que sem lei? Porque não é pela lei que nós somos salvos, mas essa mesma lei, os livros de Moisés testificam dessa graça que é Cristo Jesus. Por isso que é gratuito, você não paga nada para ser salvo. Se você crê no seu coração, irmão Paulo Pinto, se você crê em Jesus Cristo como teu Salvador, você pode cair quebrando o sábado, mas a tua fé, a Bíblia diz que cobre o quê? Multidões de pecado, teu amor por Deus, tá? Então o que acontece? Nós temos que, Deus propõe Jesus Cristo, Deus não propõe outra coisa, porque a lei não pode pagar, a lei só pode mostrar que você está em pecado, e mais nada, e ela quer o que de você? Que você seja justo, mas ela não pode dar essa justiça que você tanto quer. Irmãos, em outra passagem da Bíblia diz que Deus faz as bodas do cordeiro, e ali vem um monte de gente. Aí só que o rei aparece ali, o pai, e começa a fazer uma análise daquelas pessoas que estão dentro do noivo, do casamento ali. E ele vê um grupo de pessoas que eles não têm o que, irmão Paulo Pinto? As vestes de Cristo. Eles tinham o Deus verdadeiro, claro que tinha, porque estavam ali. Mas o que faltava para eles, irmãos? As vestes do cordeiro. Eles estavam com vestes imundas, sujas. E essas vestes o que pode dar é um filho. Você tem que aceitar o filho. E diz que o texto que ele foi lançado nas trevas. Outro texto, irmãos, segura só um pouquinho, porque é importante essa mensagem. Outro texto está em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Irmão Valdomiro, lê de novo para nós. Isso. 3, deixa eu ver se é 21, não. 3, 17, irmãos. 16. Do 15 a 17, irmãos. Tenham paciência aí, só um pouquinho, irmãos. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quiseras todas frio ou quente. Assim, porque és morno, se não és quente nem frio, vomitar-te-ei em minha boca. Porquanto dizes que sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, se não sabe que és coitado, miserável, e pobre, e cego, e nu. Irmãos, que igreja é essa aqui? Essa daqui que está aqui dentro. Essa igreja que está aqui dentro. Só que o texto diz que é uma igreja morna, tá? Eu estou falando isso para nós adentrar na justiça de Cristo, como outras também. Que a situação de Laodiceia é um estado depravado, como estava o estado de Adão, de Caim. Estavam como nu. Aqui diz que eles estão nu, não têm as vestes do cordeiro. Por que Laodiceia não tem as vestes do cordeiro? Porque eu acho que Laodiceia não conhece esse cordeiro que é Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por você. A redenção é feita pelo derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue não há redenção alguma. Pode crer no Deus único, se não tiver a justiça de Cristo, não vai para o céu. Isso aqui é o nosso estado. Deus tem me mostrado que essa é a mensagem que tem que ser levada ao mundo. Irmãos, que nós possamos ser, quando o rei analisar os convidados, pode dizer assim:
esse aqui pode ficar, porque esse aqui tem as vestes do meu filho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu filho para que todo aquele que nele crê. Amém. Ó, irmão, o pecador reconhece em si como transgressor, condenado à morte por uma lei santa. Ele se volta para a lei com este pensamento: farei o que ela diz, tornar-me-ei justo e alcançarei a vida eterna. Uma lei santa apenas pode bradar: criminoso, criminoso. A lei exprime a justiça, porém não a pode dar. Romanos 3, 19 a 20. A lei existe uma obra tal, de modo que a natureza humana decaída nem sequer poderia se aproximar-se do que ela exige. Paulo clamava, enquanto sobre esta convicção lutava consigo mesmo: quem poderá me livrar do corpo da morte? O carnal, irmãos, não pode produzir o espiritual, mas a lei exige uma obra espiritual. A justiça é impossível à inclinação carnal empreendê-la, no caso, diz as Escrituras, Romanos 8, 7 e 8. Ora, o pecador, depois de despertar, ainda fica na carne, depara-se com a lei, vozeando em suas faltas e condenado à morte. Não pode obedecê-la com uma inclinação carnal. Está perdido, desamparado, mas aspira a encontrar um meio de sair desta situação. E clama, Romanos 7, 24. Tá, só isso aqui. Graças a Deus, né? Deus contente com o pecador, para que este creia e aceite a salvação. Assim como Jesus viveu uma vida de justiça em sua própria carne, também hoje, pelo seu Espírito Santo, Ele vive nas vidas humanas. Isso significa perdão, a justificação operada interiormente pela inteira habitação do Espírito de Cristo, nosso Salvador. Jesus é justificação. Louvado seja Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, então essa é a mensagem. Procurai. Quem vai ao Pai se não tiver a justiça? O caminho para chegar a algum lugar, aliás, todo lugar tem que ter seu caminho, né? Para nós chegar aqui tem que ter caminho. Se tiver só esse local e não ter caminho, jamais chegaremos aqui, tá? Então a mensagem de Deus é essa: olhe para Jesus Cristo. Quando você pecar, irmãos, se você transgredir algum desses mandamentos da lei do Senhor, que é santa e justa, que nós devemos guardar, porque o Pai assim exige de nós como filho também, aquele que me ama guarda o meu mandamento. Mas se alguém tropeçar, não se desespere, não pense que não dá para servir a Deus. Não olhe para Satanás. Satanás vai fazer assim: ó, você não merece ser filho de Deus, você não merece ser servo de Deus. Se afaste de Deus, como fez com Adão. Mas tem uma coisa, irmãos: nesse momento, Satanás, vozeia no seu ouvido, olhe para o Cordeiro de Deus que morreu na cruz. Ele está vivo e Ele é a sua justiça. Ele tirará as suas vestes imundas e colará a sua própria veste. Amém? Que Deus seja louvado em nome do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Feliz sábado, irmãos. Meu nome é Francinaldo, sou do Cabo Santo Agostinho. Irmãos, eu queria começar dizendo o seguinte, começar desde cedo. Eu nasci em berço católico e, tradicional minha família, me tornei ateu por conta do catolicismo. Deus me trouxe de volta a acreditar nele através de observar a natureza. E voltei a acreditar nele. E eu não queria saber de religião nenhuma. E o que foi que ocorreu? Só que ficou um vazio muito grande. E nesse vazio eu procurei querer buscar a Deus. Eu disse: então deve estar em alguma. E eu fui em algumas religiões. E eu não encontrei. Voltei à minha mãe, a principal, né? A qual eu nasci. Aqui eu tenho certeza que não é. E fiquei. Eu estava um vazio muito grande. Com isso, cheguei a conhecer a Igreja Adventista do Sétimo Dia.
quando eu conheci a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que eu recebi o estudo bíblico e vi as profecias de Daniel e Apocalipse, eu estava solto, ali firmou os meus pés na verdade, na rocha, que é quem? Cristo Jesus, porque ali eu estava vendo a verdade. Quando eu vi essa verdade, fiquei firme. Logo em seguida eu conheci qual a condição dos que vão ser salvos agora no final dessa época, dos 144 mil. Tem o quê? Mais ou menos guardam os mandamentos de Deus. Guardam os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. De Apocalipse 14, vai Apocalipse 12, Apocalipse 19, e o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia, certo? Então quando eu conheci o Espírito da profecia, aquele meu alicerce se firmou mais ainda em quem? Em Cristo Jesus. E eu comecei a ver, interessante é o seguinte, que ao estudar, eu comecei a ver algumas verdades ali, que eu olhava para o povo adventista e eles não estavam vivendo. E eu recém-chegado, eu chegava e tentava alertar alguns, olha, isso aqui, e era como que se eu tivesse um alfinete, alfinetando, e vinham para cima de mim com grande... A questão é, Deus tem verdades para o seu povo, em cada época. Cadê o passador? Lá em Isaías 28 é dito que o seu povo está embriagado com vinho. E quem foi que deu esse vinho? Está lá em Apocalipse 14. Ela deu o seu vinho, seus ensinamentos. Que Deus suscitou um povo para trazer essas verdades. Quando? Em 1500, com os reformadores, com Martinho Lutero, Wycliffe e tantos outros. Cada um trouxe uma verdade. O que foi que faltou ali para eles? Assim, no meu ponto de vista, união de toda aquela verdade. Cada um ficava com um ponto. Chegou um período que Deus chamou uma pessoa, Guilherme Miller, e desse Guilherme Miller sobrou uma grande multidão, sobrou 50 pessoas que ficaram estudando ali. E o que foi que eles fizeram? Pegaram toda essa verdade dos reformadores atrás e uniram e juntaram. E eles tinham, que nesse caso era o quê? A igreja de Laodiceia. Isso eu estudando e eu vendo isso. A igreja de Laodiceia não, desculpa, a igreja de Filadélfia, pura. E o que foi que aconteceu? Satanás conseguiu mais uma vez introduzir o erro. E estamos nós aqui tentando o quê? Reconstruir, ou seja, ver essa história, ver essas verdades que mais uma vez foram derrubadas, que Satanás conseguiu derrubar. Quando? Logo após a morte da senhora Ellen White, nos profetiza. Interessante que lá em Isaías 28 diz o seguinte: a quem se dará o conhecimento, a quem se ensinará? Aos desmamados do leite, ao arrancar dos seios. Isso é o que? Crianças. Quando Nicodemos foi até Jesus, o que foi que Jesus disse a Nicodemos? É necessário nascer de novo. Nascer em quê? Conhecimento. Criança, ela está zerada de conhecimento. Então, eu quando entrei na igreja adventista, eu fui doutrinado por um camarada muito sábio em Natal contra o trinitarianismo, contra o antitrinitarianismo, contra o perfeccionismo, contra a humanidade de Cristo. Então eu tive que nascer de novo, ou seja, todo aquele conhecimento, aquela bagagem que eu tinha, jogar para lá para poder começar a aprender de novo. Eu tive que ir na palavra de Deus para poder começar a fazer isso. Está travado aqui.
Então, o que é que eu vi, irmãos? Lá em Eventos Finais é dito o seguinte: foi confirmado tudo quanto declarei em Minneapolis, que precisava haver o quê? Uma reforma nas igrejas. Reforma para quê? Que deviam ser efetuadas reformas, pois a debilidade e a cegueira. É tanto que mais embaixo ela vai dizer: a igreja está na condição laodiceana. Isso foi em 1889. Então hoje nós estamos na condição de laodiceana. A condição de Filadélfia, ela tinha a verdade. Então eu estudando isso, eu vi que Deus tem verdades, tem levantado homens para trazer essas verdades. No período de 2001, que foi quando a igreja inseriu no seu bojo de ensinamento aos pastores, aos teólogos, o espiritualismo, que vem de onde? De Roma, certo? Nesse período Deus começou a suscitar homens para trazer essas verdades. Fábio Amaro. E essas verdades, ela está alicerçada em um pilar. Qual é esse pilar dessa verdade? É o unitarismo. Em cima dessa verdade vem as outras. Interessante que é o seguinte: muitas coisas que foram dadas ali aos nossos pais foram perdidas. Lá em Joel 1, ele menciona o seguinte: aquilo que os pais falaram aos filhos vai até a quarta geração. Aí tem os 4 gafanhotos lá que comeu o quê? O primeiro gafanhoto comeu da doutrina, o que ficou o segundo, o terceiro e o quarto. Nós hoje estamos na 4ª geração de adventistas. E lá em Malaquias 4:6 é dito o seguinte: que nós temos que voltar, converter os pais aos filhos. Então hoje eu sou a 4ª geração de adventista. Adventista do 7º dia não é aquele que está inscrito lá na instituição, é todo aquele que acredita no advento de Cristo e guarda os seus mandamentos, o 7º dia, o sábado, e não um sábado profano, como nesse caso é o domingo que estão querendo instituir para a gente. Uma coisa interessante é que essas verdades a gente começa a ver. Ellen White fala que Guilherme Miller trouxe verdades para a gente, e que tinha uma forma de estudar a Bíblia, e que através disso, lá em Abacuque 2, que foi escrita aquelas 2 tábuas da Abacuque 2, que é os gráficos de 1843 e 1850, que nesse caso foi feito em 1850, 1844, e é dito que falará até o fim. Então, quando eu peguei esses gráficos e comecei a estudar continuamente, nós vimos que a história está só se repetindo. Tem verdades ali que não está sendo pregada. Outra coisa, outras verdades que Deus tem ali que nós não estamos vivendo. Tem reforma de saúde, vestuário, música, e da mesma forma como, assim, eu vi os reformadores na época de Lutero traziam algumas verdades e não se juntavam hoje os ministérios leigos. Eu estou vendo assim, posso estar errado, eu estou errado, quem sou eu? Ministérios leigos independentes, Deus tem chamado homens para trazer as verdades, e a gente tem que cavar como se tivesse um garimpeiro cavando na terra, procurando ouro, porque Cristo disse: aquele que me buscar de todo o teu coração. Estamos nós cavando na palavra dele, Bíblia, Espírito e Profecia, para saber quais são essas verdades? Estou eu cavando? É isso que eu me pergunto direto, irmãos. Isso aqui é maravilhoso, porque nós temos aqui verdades sendo propagadas que foram derrubadas. Nós temos que procurar na palavra de Deus quais são as verdades de Deus que Deus erigiu, que os pioneiros trouxeram e que foi derrubado por Satanás ao longo do tempo. Então, irmãos, meu testemunho é o seguinte: eu estou cavando
eu estou buscando essas verdades. Eu louvo a Deus por estar aqui com vocês. Eu louvo a Deus por conhecer essa verdade aqui. Porque não foi fácil eu reconhecer que Deus era um e não três. Mas ao cavar, ao buscar dentro da sua palavra, Bíblia, Espírito e Profecia, hoje eu não tenho dúvida nenhuma. E nós não devemos parar por aqui, porque como teve os reformadores e os adventistas, com Guilherme Miller ali, reuniu todos, Satanás derrubou, e hoje nós temos que voltar, porque nós somos o que hoje? Os 144 mil. E os 144 mil são os reformadores dos reformadores. A gente não vai trazer coisas novas, a gente vai fazer o quê? O que Deus já deu. A gente vai reformar aquilo que Satanás derrubou. Pouco tempo nos resta. E eu clamo a Deus, eu busco a Deus diariamente para que Ele possa me proteger dos enganos de Satanás. Que eu não esteja no erro. Então, irmãos, gostaria de fazer uma oração. Santíssimo Deus e Pai de amor, te rogamos, Senhor Deus, que o Senhor possa tirar as escamas dos meus olhos, dos nossos olhos, para que possamos enxergar a verdade como é em Cristo Jesus. Que nós não sejamos achados em erro, pois é isso que o inimigo tenta fazer conosco. É o que te pedimos em nome de Cristo Jesus, teu Filho amado, Senhor Deus. Amém. Boa tarde, amados. Feliz sábado novamente para vocês. Nós programamos para este momento um momento muito sublime para todos nós. Já está virando quase que um bom costume nos nossos encontros, uma cerimônia nupcial. Eu queria pedir que neste momento não tem aqui uma acorde de uma marcha nupcial, mas eu queria que a igreja ficasse de pé para que os noivos pudessem entrar. Irmão Heráclito.